Será que surrar os filhos na tentativa de educá-los surte efeito? E você, apanhou muito quando era criança? Quer saber um pouco sobre isso? Continue assistindo. Olá, meu nome é Ana Paula Blum, sou aspirante em psicanálise e apaixonada pelo tema parentalidade consciente. Eu não sei o que você pensa a respeito de bater na criança para educá-la, porém uma coisa eu sei. Em nosso país temos leis que proíbem práticas violentas contra qualquer pessoa, inclusive crianças. Eu não posso bater em você e você não pode bater em mim. E dessa maneira ninguém bate em ninguém. Basta você conferir o Código Penal em seu artigo 136, que diz o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Não é só o Código Penal que proíbe usar de violência contra outro ser humano. O Estatuto da Criança e do Adolescente também descreve em seu artigo 232 o seguinte: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Mas então, por que ainda muitos pais e cuidadores defendem a surra para disciplinar os filhos? Eita, assunto polêmico, hein, gente? O engraçado é que eu vejo tantas postagens nas redes sociais a respeito disso, dizendo que o mundo tá virado porque os filhos não apanham mais. E pior ainda, dizem que os filhos ameaçam denunciar os pais ao Conselho Tutelar e que a culpa do Brasil estar de perna pro ar é porque o tutelar não deixa os pais educarem seus filhos. Tem que rir para não chorar, não é mesmo? Gente, nunca ouvi coisa mais absurda. Para vocês terem ideia, o artigo 229 da Constituição Federal diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e o artigo 1634 do Código Civil Brasileiro diz que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação. Ou seja, em nenhum momento o ECA anula os artigos mencionados. Agora, eu acho que eu já sei o que acontece. Tem pessoa que acha que educação e respeito são adquiridos através da imposição do medo, dizendo assim aos filhos: não chore, senão o bicho-papão vem pegar, ou engole o choro, senão você apanha de mim. E assim por diante. E ainda tem aqueles que se dizem religiosos, que utilizam alguns versículos bíblicos, especificamente do livro de Provérbios, para justificar bater nos filhos com vara para educar. E sabe o que eu acho mais engraçado? A Bíblia protestante tem 66 livros, 1.189 capítulos e 31.102 versículos, incluindo Antigo e Novo Testamento, mas na hora de educar filhos, muitos pais só utilizam 2 ou 3 versículos de maneira isolada, e os outros zilhões de versículos que falam sobre o ensinar com paciência, que falam sobre a não violência, que falam sobre o valor da família e a importância do lar harmonioso, que diz que o marido deve amar a esposa e vice-versa, caem tudo no esquecimento. Tem uma frase muito interessante que eu ouvi esses dias, que é o seguinte: se você for cristão na sua casa, você é cristão em qualquer lugar. Por quê? Porque em casa a gente não usa máscara. A coisa pode estar feia, mas se alguém chama no portão ou no telefone, o sorriso se alarga e até a fala fica mansa. Mas, enfim, né?
Esse tema é um tema muito polêmico e eu prometo qualquer dia desses fazer um vídeo só sobre esse tema. Mas deixo aqui minha reflexão para você já ir pensando aí também. Dito tudo isso, o que eu quero é trazer aqui algumas reflexões sobre o que acontece no cérebro da criança quando ela sofre agressão. E aqui eu abro aspas do seguinte: tem gente que diz assim, bater de leve pode, é só não deixar marcas. Porém, aqui temos alguns probleminhas. Imaginou algum pai ou mãe extremamente violentos aderindo a um pensamento desses? Você acha que eles vão bater simbolicamente? Duvido. Na maioria das vezes é só para descontar a raiva mesmo. Por outro lado, será que quem apanhou do passado é tão bom assim que temos que repetir o processo? Engraçado que às vezes eu vejo comentários de pessoas dizendo assim: graças a Deus que eu apanhei, hoje sou uma pessoa de bem. Mas quem tem que falar se somos pessoas de bem ou não são aqueles que convivem com a gente. Não vale elogiar a si mesmo. Às vezes batemos o pé e dizemos: eu não preciso de terapia. Mas na verdade, as pessoas que convivem com a gente precisam, por estarem absorvendo aquilo de ruim que está em nós e que a gente nem percebe. E outra, muitos falam que são trabalhadores e que pagam as contas porque apanharam. Mas a gente não está aqui nessa vida só para pagar conta. Tem muito mais coisas acontecendo. Então, vamos tomar muito cuidado quando nos damos de exemplo. Então, vamos lá. Para quem não sabe, nós, os psicanalistas, acreditamos que a raiz do trauma está na infância, ou seja, as emoções estão recalcadas no inconsciente da pessoa. Tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre isso, é sobre memórias implícitas e explícitas. É claro que não é somente na infância que traumas acontecem, porém nós sabemos que a infância é a base de nossas vidas e então procuramos acessar essas memórias infantis no momento do atendimento desse adulto. O autor americano Daniel Siegel, em seu livro Disciplina Sem Dramas, diz o seguinte: muitas pesquisas demonstram de maneira consistente que dar surras nos filhos não apenas é menos efetivo na mudança de comportamento a longo prazo, como também é associado com resultados negativos em muitos aspectos. É bem verdade que existem atitudes e palavras que podem ser bem piores e danosas do que surras. Aqui entram humilhação, gritos, ameaças, brigas entre os pais, alienação parental, que é um tema que pretendo também abordar futuramente, enfim, mas por hoje eu quero focar nas surras. O autor diz assim, que de forma alguma ele orienta os pais a recorrer a qualquer atitude violenta na educação dos filhos, pois para começo de conversa é contraproducente. Dito de outra forma, a atenção da criança é desviada do próprio comportamento e de como modificá-lo, ou seja, ela não irá pensar nas suas ações. Em vez disso, ela ficará envolvida no medo que o pai ou a mãe causou nela. Outro problema com o ato de bater é o que acontece psicológica e neurologicamente com essa criança. O cérebro interpreta a dor como ameaça. Então aqui temos um paradoxo biológico. O que é um paradoxo? É uma ideia contrária à ideia comum. Exemplo: sonhei que o gelo queimava e o fogo gelava. Entendeu? Mas por quê? Porque todos nós, quando nascemos, temos um instinto de procurar proteção naqueles que estão cuidando de nós toda vez que nos sentimos ameaçados e com medo. Agora, quando os cuidadores são os próprios que causam dor e medo, provocando um estado de terror na criança, fica muito confuso para o cérebro dela em entender tudo isso. Ora, ao mesmo tempo que os pais são para proteger do medo, eles também causam medo? Como assim? Aí o que acontece? Um circuito cerebral quer que a criança fuja, afinal, uma das missões do cérebro é de nos proteger daquilo que nos dá medo, e o outro circuito tenta fazer a criança correr para o colo na tentativa de buscar segurança. Estou falando de maneira bem simples, tá, gente? Claro que tem todo um jeito científico de se dizer isso.
Então, como consequência, o cérebro pode ficar muito desorganizado em seu funcionamento, atrapalhando essa criança de buscar uma solução. Nós chamamos isso no extremo de uma forma de apego desorganizado. Isso mesmo, apego desorganizado. Tudo porque no momento de medo, o hormônio do estresse, chamado cortisol, pode levar a impactos negativos, já que o cortisol em dose exagerada é altamente tóxico ao cérebro, impedindo o crescimento do mesmo, causando morte de conexões ou de células cerebrais. Então aqui já temos duas consequências que são: a primeira é que a criança que apanha aprende que para resolver conflito tem que provocar dor física. A outra é que o filho perde oportunidade de aprender a melhorar os seus comportamentos. De qualquer forma, surra não é legal. E você deve estar se perguntando, então, o que eu devo fazer já que surras não surtem efeitos? Vou deixar meu filho fazer o que quer? Não, de jeito nenhum. Se assim for, você estará sendo permissivo e isso pode ser tão nocivo tanto quanto partir para a violência. Então aqui vão 4 dicas para você colocar em prática. Primeira dica: identifique o comportamento de seu filho que precisa melhorar e foque em uma estratégia que seja voltada ao aprendizado e não na punição. Exemplo: você quebrou o brinquedo do amiguinho devido estar com raiva, então por isso vamos comprar um brinquedo igualzinho e levar para ele lá na casa dele e você, filho, fará a entrega. Veja que nesse caso faz todo sentido consequência versus comportamento, e não apenas punição que só fará o filho se sentir culpado, além de não ensiná-lo a corrigir o erro, né? E se o filho chorar, não tem problema, acolha o choro dizendo: entendo que você possa estar chateado, mas o amiguinho também ficou muito chateado quando você quebrou o brinquedinho dele. Então, dessa forma, vocês poderão voltar a brincar juntos novamente. Segunda dica: faça combinados entre os adultos do entorno dessa criança, para que todos se envolvam na tentativa de melhorar o comportamento escolhido. Aqui se encaixam ambos os pais, babás, avós, enfim, e claro, aqui cabe o bom senso. Não temos que chegar dando ordem, impondo, e sim dialogar. Terceira dica: estabeleça a rotina, já que a rotina permite que a criança perceba antecipadamente os rituais do dia, evitando que você tenha que se desgastar chamando-a diversas vezes para tomar banho e escovar os dentes e coisas do tipo. Quarta dica: invista nos momentos que chamamos de qualidade de tempo, que é para fortalecer os vínculos familiares. Leia historinhas, assistam desenhos juntos, saiam para passear e se curtam muito. E lembre-se, a parentalidade consciente requer tempo, psicoeducação e desejo de mudança. E para finalizar, eu gostaria de dizer: não há insanidade maior do que dizer para o filho: se você bater ou xingar alguém, você vai apanhar de mim. Não se esqueça, os filhos aprendem pelo exemplo. Quando o assunto é filho, não é sobre você, e sim sobre quem seu filho será e como irá agir longe do alcance dos seus olhos. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Sou muito agradecida pelo seu tempo, qual você passou aqui comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser, e até lá!